Em todo o mundo, promessas de vistas incríveis do cume e trilhas espetaculares atraem centenas de milhares de turistas. Eles variam de várias cadeias de montanhas para escalar e caminhar o quanto quiserem. Pessoas de todas as idades e experiências vão para as trilhas, e independentemente de sua experiência, algumas nunca retornam. Às vezes é difícil compreender quantas espécies ainda existem no mundo totalmente desconhecido e não categorizado pela ciência, mas de vez em quando surgem novas espécies inesperadas que nos lembram o quanto ainda precisamos descobrir sobre o mundo em que vivemos. Por mais de 500 anos, cientistas de todo o mundo tentam decifrar a origem geológica única do Monte Roraima, no sul da Venezuela. Além de se erguer quase 3.000 metros acima do nível do mar, a montanha tem uma morfologia nada natural, que parece ter sido cortada a facas pela precisão de seus ângulos de milhões de anos. O Monte Roraima, ou Tepuy Roraima, como é conhecido localmente, fica a sudeste do Parque Nacional Canaima, na Venezuela. Essa formação rochosa é a maior do gênero em toda a América do Sul e faz parte da Cordilheira de Pacaraima. Por mais de 5 séculos, tem intrigado historiadores, geólogos e outros cientistas por ser uma montanha sem ponta. Em todo o mundo, não houve uma montanha de cabeça chata ou que se igualasse a ela. O topo do Monte Roraima é totalmente horizontal, e ocupa uma área de mais de 30 km², cercado por cachoeiras, falésias e outros acidentes geográficos incomuns no mundo. Vista desta forma, poderia ser considerada como uma ilha nas alturas. Além de possuir uma formação rochosa única, o Monte Roraima abriga uma grande diversidade de espécies endêmicas de plantas e animais. Geólogos e biólogos de todo o mundo estimam que ela esconde algumas das espécies que a ciência não tem registro, já que há espaços na montanha ainda inexplorados. Acreditam que o Monte Roraima tenha sido produto de um grande terremoto no passado. No entanto, sua origem não é certa, pois acidentes geológicos que foram criados de maneiras semelhantes não têm essa forma. Isso levou os cientistas a acreditar que pode ser a formação rochosa mais antiga da Terra. A pesquisa de campo é difícil, pois o acesso às áreas virgens é complicado e não há estrada direta para o Monte Roraima. É alcançado apenas por escalada ou helicóptero. Vale ressaltar que a Síria é um local de destaque por possuir um extenso patrimônio cultural que conta histórias que ocorreram há milhares de anos. No entanto, uma das obras de arte mais impressionantes encontradas neste país é um mosaico que retrata a Guerra de Troia. A obra de arte romana que foi encontrado na cidade de Rastan. O mais surpreendente é que tem aproximadamente 1.600 anos e ainda se encontra em muito bom estado de conservação. Especialistas classificaram o mosaico como uma das descobertas mais importantes feitas no país desde o início da guerra. Ele foi encontrado sob um prédio há 11 anos, enquanto os pesquisadores escavavam o antigo prédio. Quando os escavadores conseguiram ver o retrato com clareza, perceberam imediatamente que se tratava de algo muito importante. Não foi nada mais nada menos que as imagens reais que se vivenciaram na Guerra de Troia. O mosaico mede 120 metros quadrados, nele você pode ver alguns heróis e personagens que participaram daquele combate. Esta é uma das razões pelas quais as autoridades culturais sírias classificaram o retrato entre os mais completos e excepcionais que existem no país. Este incrível mosaico foi encontrado em uma estrutura que remonta ao século IV d.C., inicialmente foi comprada por empresários do Museu Nabu, eram sírios e libaneses. O museu localizado no Líbano foi o primeiro a adquirir, mas depois a doou ao Estado sírio. Um dos especialistas que tem acompanhado de perto as investigações do retrato é o diretor de Antiguidades e Museus da Síria, o Monsaad. Quem disse que esses tipos de mosaicos são muito importantes porque são ricos em informações. Uma das partes mais marcantes de toda a obra é onde se observa um grupo de mulheres guerreiras conhecidas como Amazonas. Essas guerreiras míticas eram respeitadas e altamente reconhecidas por suas grandes habilidades. No retrato, eles parecem exatamente iguais aos da mitologia romana.
Por outro lado, há detalhes minuciosos, como os nomes dos reis gregos que participaram da Guerra de Troia. Qualquer um que olhe para o retrato pode ficar fascinado por um trabalho tão impressionante. Em outra cena que faz parte desta peça extraordinária, há uma série de personagens mitológicos. Entre eles está representado Netuno, que para os antigos romanos era o deus do mar, que, além disso, era acompanhado por 40 ninfas marinhas. Hércules também foi visto no retrato, realizando uma tarefa. O Monsaad mencionou que até agora a peça descoberta tem 20 metros de comprimento e 6 metros de largura. Esta é apenas uma parte do mosaico, acreditam que haja mais para descobrir. No entanto, também há rumores de que eles não revelaram totalmente o que há na obra. Algumas pessoas que puderam apreciar este incrível mosaico se perguntaram que piso decorava esta distinta obra? Até agora ninguém sabe se era o chão de um grande prédio ou simplesmente a superfície de um banheiro público. Espera-se que, quando as escavações estiverem concluídas, este mistério seja esclarecido. Os especialistas têm certeza de que esta peça é muito maior do que eles pensam. No entanto, eles terão que comprar outros prédios em Rastan para descobrir, pois o local está repleto de obras importantes. Por esta razão, esta cidade é muito importante para a história. Os Urais do Norte abrigam um incrível monumento geológico, 7 pilares rochosos de 30 a 42 metros de altura. Os ídolos de pedra de formato bizarro são tudo o que resta de uma antiga cordilheira impressionante. As formações rochosas de Mampupuner são estruturas maciças localizadas nas montanhas Urais do norte da Rússia. Esses monólitos se projetam de um planalto montanhoso formado pelos efeitos de intemperismo do gelo e dos ventos. As formações Mampupuner, também conhecidas como os 7 Homens Fortes, são mais ou menos desconhecidas fora da Rússia. Semelhante aos gigantes da Ilha de Páscoa, as 7 formações são misteriosas, contrastando fortemente com seu ambiente de planalto. Provavelmente algum tipo de formação kárstica, as rochas parecem os restos de uma civilização perdida há muito tempo. Localmente, os 7 Homens Fortes adotaram um status lendário, especialmente considerando sua localização apenas um fio de cabelo abaixo do Círculo Polar Ártico. Somando-se à sua lenda, há relatos de uma sensação de energização ao visitar as torres. De acordo com alguns visitantes, todos os desejos parecem estranhamente desaparecer durante uma visita à área e a tradição local afirma que os espíritos se reuniam na área durante os tempos antigos. Alguns viajantes já afirmaram ver estranhas silhuetas escuras entre essas estruturas, basicamente como se houvesse alguma entidade que constantemente protegesse essas rochas por alguma razão. As visitações ao local são extremamente monitoradas já que acidentes inexplicáveis no local curiosamente são muito comuns. Além de tentar entender esses monumentos bizarros, os visitantes que procuram um desafio maior podem tentar escalar os Homens Fortes. A maioria das fontes relata que chegar ao topo das formações Mampupuner é essencialmente impossível, considerando sua forma e textura, e vários alpinistas experientes falharam em seu rosto. Para chegar a Mampupuner, você deve primeiro obter permissão da reserva natural. A melhor época para uma caminhada é agosto, mas alguns turistas vão ver as rochas invernais em fevereiro-março, quando o primeiro sol da primavera está alto e a neve crocante está sob os pés. Nesta época do ano, Mampupuner pode ser alcançado por snowmobile. Existem 2 caminhos principais para os pilares sagrados. A rota clássica, percorrida por Pechichel, começa na região de Sverdlovsk, da cidade de Vel, e tem 180 km de extensão. O caminho é interessante por si só, passando por alguns lugares altamente pitorescos, incluindo as proximidades de Dyatlov Pass, no entanto, se mantendo longe de lugares mais perigosos da área, onde em fevereiro de 1959, 9 turistas morreram misteriosamente e até hoje não existe uma explicação plausível para o caso. A outra rota é da República de Komi. A trilha é mais curta e fácil, mas a logística é mais complicada. Primeiro pegue um trem de Salekard até a cidade de Trinity Pechors, depois um carro ou ônibus até a vila de Yaksha, onde você pode encontrar um barco e navegar quase 200 km ao longo do rio Ilish. De lá até Mampupuner, são apenas 38 km a pé.
Devido à sua beleza e vida selvagem intocada, Mampupunir é um dos lugares mais procurados pelos turistas das áreas vizinhas, que vêm aqui para conquistar o Ural Everest. Nem todo mundo é capaz de realizá-lo, e os iniciantes são aconselhados a ficar bem longe desses locais. Os riscos nessas áreas são consideravelmente altos. Traduzido da língua Mansi, Mampupunero significa o pequena montanha de ídolos. Uma bela e misteriosa lenda conta sobre sua origem. Os Mansi acreditavam que a colina em que as rochas agora se erguem era um solo muito sagrado e único. Ninguém foi autorizado a ir lá. Mas um dia, 7 gigantes vieram de longe para destruir o povo Mansi. Eles subiram às alturas e foram literalmente petrificados pelos deuses.